Romanos 14, verso 15, diz assim, palavras do apóstolo Paulo. Irmão, se por causa da comida que você come, se contrista o seu irmão, então você já não anda conforme o amor. Não destrua, por causa da sua comida, aquele por quem Cristo morreu. Amém? 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga comigo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou continuar, versículo 18. Porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e aceito aos homens. Então, olha o 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém? Até aí, pode se assentar, fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Amados, uma das coisas que eu entendi na minha transição, vou falar da minha transição evangélica, tá? Eu cresci num berço cristão. Minha mãe já era crente, assembleana. Minha avó era da Deus e Amor, então minha avó era mais raiz ainda. E eu cresci na igreja, desde a minha infância. Me apaixonei por Jesus, tenho uma vida, uma história da minha vida, né? Sou um milagre de Deus. Qualquer dia eu trago o meu testemunho aqui para vocês. Eu nasci de novo, né? Sofri um acidente com 11 anos. Eu tive traumatismo craniano, fiquei internado, desenganado pela medicina, mas eu tinha uma promessa. Minha mãe tinha feito um voto a Deus, né? E o voto de Ana. Então eu fui consagrado a Deus antes de estar no ventre da minha mãe. Mas eu aprendi muita coisa com a religião, que depois foi desconstruído. E eu acho que ainda Deus tem desconstruído muita coisa na nossa vida hoje. Eu acho que o caminho da maturidade é um caminho bem longo. E eu posso dizer o que Paulo disse: não julgo que eu tenha alcançado alguma coisa, ou que eu já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que por quem fui alcançado, Cristo. E Paulo escreveu isso lá em Filipenses, 20 anos depois de já estar servindo a Deus. Então você imagina um cara desse ter a humildade de dizer que não se vê como alguém perfeito, mas alguém que está buscando a perfeição. Esse é o caminho da vida cristã, a nossa busca por aperfeiçoamento. Mas na minha jornada evangélica, eu percebi o que acontece com um sistema religioso. Irmão, igreja não salva ninguém. Religião não salva ninguém, não tem religião certa. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Deus não é Deus dos evangélicos. Deus é Deus de toda a terra. É isso que a Bíblia diz. E nós aprendemos com a religião que a religião é que está certa. Nós aprendemos com os dogmas, nós aprendemos com os costumes, nós aprendemos com a cultura que foi criada dentro do nosso ambiente. E muita coisa está fora do padrão bíblico, e nós não percebemos isso, porque o nosso coração é um coração que muitas vezes se move de forma interesseira. Então cria-se um conceito na sua mente,
e você se move a partir dos interesses. Então, a minha vida inteira, eu ouvi pregações na igreja que dizia às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Promessas e promessas e promessas, e isso era muito bom, porque as pessoas saem felizes. As pessoas saem realizadas com tantas promessas, com tantas motivações, que as levam a acreditar que os seus sonhos, os seus ideais vão acontecer. A minha vida inteira eu ouvi que a bênção de Deus tinha a ver com a realização dos meus ideais. Alguém vem na frente e dá um testemunho: Deus me deu uma bênção. Qual que é? A realização do meu sonho. E aí eu chamo o carro que eu comprei de bênção de Deus, eu chamo a casa que eu adquiri de bênção de Deus, eu chamo a posição que eu alcancei na empresa de bênção de Deus. Às vezes eu já até vi alguém chamar a humilhação do outro, que é o teu inimigo, de bênção de Deus. Deus me honrou porque humilhou o meu inimigo. Então as bênçãos sempre esteve atrelada na nossa mentalidade crua, idólatra, disfarçada de cristianismo. E não entendemos absolutamente nada do que verdadeiramente é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu, como um bom aprendiz, sempre me preparei para subir no púlpito e pregar uma mensagem em que as pessoas saíssem da igreja felizes, realizadas, contentes. Então nós buscávamos uma performance e buscávamos uma oratória e um dizer, uma fala que funcionasse de acordo com o padrão daquilo que já estava funcionando. Então nós nos espelhamos no que está dando certo e concluímos que aquele é o padrão. Só que o padrão é Jesus. O padrão não é uma igreja grande, o padrão não é pregador famoso, o padrão não é nada daquilo que a gente está assistindo e inserido na nossa cultura evangélica. A gente tem que tirar os olhos da cultura dos dias de hoje e colocar os nossos olhos na cultura do reino de Deus, porque a oração que nós devemos fazer todos os dias é aquela que atrai a cultura do céu para a terra. Venha o teu reino, aqui na terra como é onde? No céu. O padrão cultural é o padrão da cultura do céu, e não a cultura evangélica, não a cultura religiosa, não a cultura assembleana, não a cultura da church, não a cultura de nenhum lugar. A cultura é Jesus. Então, nosso padrão precisa ser o padrão bíblico, para que a igreja cresça na graça e a igreja cresça no conhecimento de Jesus. Irmãos, Deus não está preocupado, e não é essa o nosso objetivo, igreja grande, igreja que cresce, igreja famosa, não. O importante é que a igreja seja a imagem e a semelhança do Cristo. A importância é que a igreja seja o corpo de Cristo, o corpo que tem ligaduras conjuntas, medulas, onde o cabeça é Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Então a nossa leitura bíblica tem que ir além do padrão cultural. O Antigo Testamento, querido, ele proclamou a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que as coisas da antiga aliança eram sombras dos bens futuros, que se cumpre em Cristo, porque Cristo é o corpo da sombra que apareceu para nós na antiga aliança. Então a antiga aliança proclamou a vontade de Deus, mas a nova aliança no sangue de Jesus, essa vontade de Deus, ela é estabelecida. Na nova aliança, através do sangue de Jesus, essa vontade de Deus é materializada, é revelada, é comunicada, é transmitida. De que forma? Através das relações humanas.
Irmão, a Bíblia vai falar de relacionamento de Gênesis até o Apocalipse. A proposta existencial do homem na vontade de Deus tem a ver com as relações humanas. Por isso que quando Deus criou o homem, diz não era bom que o homem vivesse só. Então Deus cria a mulher e a ordem de Deus é constrói família, multiplicai-vos, enchei a terra, porque a partir disso o homem se desenvolveria para ser a imagem e a semelhança do Deus vivo. Porque o nosso Deus é um ser relacional. A própria estrutura de Deus é uma estrutura coletiva. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Quando Ele criou, Ele disse, façamos no plural, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A vontade de Deus é estabelecida no Novo Testamento. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no nome deles. Em meu nome, eu estarei ali no meio deles. E qual que é o contexto disso aqui? Mateus 18, 20. Onde Jesus diz isso. Onde 2 ou mais estiver ali, eu estou lá. Sabe o que ele está falando antes? Que o pai não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Sabe o que ele está falando antes? Que se o teu irmão pecar contra ti, vai até o teu irmão e tenta se reconciliar com ele. Se ele não te ouvir, traz uma testemunha. Se ele não ouvir a testemunha, chama a igreja. Faz de tudo para você reconciliar com o teu irmão. Esse é o contexto. Aí depois o Pedro vai perguntar para Jesus, espera aí, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E aí Jesus vai dar um ensinamento para Pedro, 490 vezes por dia, 70 vezes 7. Você precisa perdoar. E é claro que Jesus está usando uma hipérbole, um número exagerado. Quem é que vai pecar contra você 490 vezes num dia? Então quando ele diz 70 vezes 7, ele está dizendo assim, sempre, meu amigo. Quantas vezes devo perdoar? Sempre. Por quê, gente? Porque é assim que a vontade de Deus se estabelece em nós. Eu vou repetir, na antiga aliança a vontade de Deus é comunicada. Na nova aliança, essa vontade de Deus precisa ser materializada, estabelecida. E como é que ela é estabelecida? No amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo. Por isso que essa é a frase, que o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, entendeu? A graça do Filho, porque é aqui que a vontade diz, isso aqui não é bênção apostólica de final de culto não, irmão, isso aqui é a ferramenta da construção da vontade de Deus sendo estabelecida na nossa vida, o amor do Pai na sua vida, a graça do Filho na sua vida e a comunhão do Espírito Santo na sua vida. Qual que é a obra principal do Espírito Santo na minha e na sua vida, irmão? Tem gente que não sabe. Tem gente que pensa que o Espírito Santo vem como um raio, um poder, uma coisa cósmica, que agora eu vou falar em outras línguas porque o Espírito Santo veio, porque agora eu vou ser um profeta de revelação porque o Espírito Santo veio. E na minha caminhada evangélica eu vi muita coisa desse tipo. Eu conheci irmãos que não tinham amor ao próximo, irmãos que eram fofoqueiro, linguarudo, gente que não tinha nada de Jesus, mas quando entrava numa reunião tinha que profetizar, tinha que revelar, tinha que falar alguma coisa, tinha que ser o espiritual da vez, porque nunca entendeu qual é a verdadeira obra do Espírito Santo. A gente acha que é um vento que me torna especial, porque agora eu sou cheio do poder, e se eu sou cheio do poder, eu também tenho muito poder. Isso é religião, amigo. Por isso que tem gente que tem que profetizar para se aparecer. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu creio em profecia, viu, irmão? Irmão, eu creio em profecia, eu creio nos dons espirituais. Eu já vi Deus falar, eu vejo Deus falar, Deus fala com a gente. Mas escuta, tem muita bagaça por aí.
Cuidado. A gente confunde, porque o nosso coração muitas vezes não é reto. E a gente pensa que é porque a gente está inserido numa religiosidade. Então qual que é a obra principal do Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós, gerar em nós a capacidade de exercer a comunhão entre os irmãos. É isso. O Espírito Santo me ensina a me relacionar com as pessoas. Por isso que o fruto do Espírito é mansidão, temperança, domínio próprio, amor. É tudo que eu preciso para conseguir lidar com as pessoas difíceis. É tudo que eu preciso para conseguir perdoar o imperdoável. É tudo que eu preciso para conseguir lidar com os dilemas relacionais que estão à minha volta. Se você pegar as cartas dos apóstolos, começando por Jesus, que nunca escreveu uma carta. Quando Jesus resolve escrever uma carta, está lá em Apocalipse, ele manda João, dizer: João, pega aí, escreve as coisas que eu vou te dizer. Ele escreve cartas que foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia. As cartas dos apóstolos não eram livros, ninguém escreveu livro, irmão. Hoje, sabe o que acontece com os pregadores? Eles querem escrever livros para vender. Sabe o que acontece com os ministros de hoje? Querem criar conteúdo para colocar na Hotmart, para colocar na internet e fazer dinheiro dando seus cursos. Não, eles escreviam cartas, e carta tem endereço, carta tem característica relacional, carta tem um propósito de alcançar um objetivo, chegar a alguém. Nenhum apóstolo escreveu livros, eles escreviam cartas, porque cartas contemplam relacionamentos, e é por isso que essas cartas são vivas, é por isso que essas cartas continuam falando. Olha só, Paulo escreve a Filipenses para um povo que enfrenta sofrimento, um povo que enfrenta perseguição, um povo que está enfrentando abandono, um povo que está enfrentando traições, e ele escreve à igreja de Filipenses para que eles sofram com ele, para que eles permaneçam firmes mesmo em meio de sofrimento. Então tem um endereço, tem um propósito e tem um significado. A carta que Paulo escreve a Coríntios é uma carta falando de um povo que estava agarrado nas suas competências, um povo que estava vivendo um pseudo-avivamento, que com a intenção certa, mas fazendo a coisa certa, mas com a motivação distorcida. Pessoas que com sinceridade estavam trabalhando, mas estavam amando mais as coisas que faziam, vivendo de religiosidade. Então a carta de Paulo a Coríntios é uma desconstrução de propósito distorcido que a igreja estava vivendo. As pessoas de Coríntios estavam mais agarradas às possibilidades das suas competências do que os afetos. Pessoas que vão perdendo a sensibilidade nas relações humanas. Aí Paulo vai e escreve para essas pessoas dizendo: ainda que o dom de vocês funcione, ainda que vocês falem a língua dos homens e dos anjos, ainda que vocês curem, ainda que vocês profetizem, ainda que vocês façam sinais, se não tiver amor, nada adianta. Porque eram pessoas que funcionavam muito bem, mas eram infantilizados. Sabe aquelas pessoas que empurram por qualquer coisa? Sabe aquelas pessoas que se ferem por qualquer coisa? Gente que fica chateado quando alguém não corresponde às suas expectativas. É igualzinho a igreja de Coríntios. Pessoas que estavam focadas no desempenho, na produtividade, naquilo que queriam alcançar com o seu trabalho, e perderam a sensibilidade do real propósito.
São cartas que falam ao endereço de uma necessidade, porque são cartas relacionais. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele tratava Timóteo como um filho. Quando ele escreve a Tito, Tito também era um filho. São cartas que contemplam relacionamentos. Quando ele escreve a Filemão, a carta de Paulo para Filemão é um amigo falando com outro amigo, mostrando para nós como é que um amigo interfere na vida de outro amigo. Paulo escreve para Filemão para mudar o conceito de Filemão a respeito de Onésimos, promovendo cura relacional. A carta de Paulo a Éfeso, irmão, a carta de Paulo a Éfeso é sobre igreja, é sobre a vida da igreja, é para a gente entender como é que a igreja funciona, como é que a igreja é feita, como viver as tensões ministeriais, como viver o propósito de ser a família de Deus na terra. As cartas sempre vão nos revelar o que é ser a pessoa de Deus na terra, o que é como nos tornar filhos de Deus na vida, porque são cartas relacionais. Irmão, a graça de Deus, preste atenção no que eu vou te dizer. A graça de Deus não é só para salvação na sua vida. A gente pensa que a salvação é tudo. Não, o evangelho para salvar, pregação para salvar, obra de Deus para salvar. E não é só salvar. Olha o que a Bíblia diz, Tito 2,11, Paulo diz assim: a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, 12, com qual propósito? Ensinando a renunciar às impiedades, às concupiscências mundanas, para que nós vivamos nesse presente século de forma sóbria, de forma justa. Então a graça de Deus é para nos ensinar a viver aqui. Grave isso, a graça de Deus não é para salvar apenas, a graça de Deus é para me ensinar a viver aqui e agora. Por isso, irmãos, as cartas ensinam como nós sermos cartas vivas. Paulo chega a usar esse comparativo: vocês são cartas vivas, cartas que contemplam relacionamentos. Toda carta contempla relacionamento. Então, o que é ser uma carta viva? Ser uma carta viva significa que quando as pessoas à sua volta, o seu campo relacional, o seu ambiente de construção, essas pessoas terão uma leitura, porque você é uma carta viva, terão uma leitura olhando para você, terão uma leitura a partir da relação que tem com você. 2 Coríntios 3:2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Por quê? Porque há relacionamento, existe tratativas, existe o toque, existe o posicionamento mútuo, existe a preocupação uns com os outros, existe a entrega uns aos outros. Então existe, aleluia, algo que é conhecido entre todos os homens, porque é manifesto por vós. Vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas escrita com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas escritas na tábua de carne do coração de vocês. Aleluia! E qual que é a vontade de Deus para nós? Já parou para pensar qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Vou dar a resposta. Grava isso. Você não precisa de outra coisa. Você precisa disso. A vontade de Deus para a sua vida é justiça, paz e a alegria do Espírito Santo. Irmão, quem vive esse reino de Deus com justiça, com paz e com a alegria do Espírito Santo, cumpre o seu propósito na terra. Se falta isso, você está trabalhando através
do seu próprio suor, você está trabalhando a partir da sua conta, Deus não mandou você fazer isso. Você só terá uma vida relevante na terra, reconhecido como uma verdadeira mulher de Deus, se você estiver vivendo justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Por isso que o versículo 19 diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Irmão, quem entende o que é reino de Deus, também entende o que é um representante desse reino. Eu represento. Eu me torno um transmissor da paz, um transmissor da justiça e da alegria no Espírito. Isso aqui cumpre toda a vontade de Deus na sua vida, e a vontade de Deus é que você viva o reino de Deus, sendo um instrumento de paz, instrumento de justiça, instrumento de alegria no Espírito. Paulo está dizendo para nós, no texto de Romanos, que a vida não é comer e beber. O que significa? Não é ser feliz. A vida não consiste, o reino de Deus não consiste em comida e nem em bebida, não consiste em satisfação pessoal, não consiste em autorrealização, em autocontemplação. Nós precisamos entender o que aconteceu com a natureza humana para que possamos retornar ao lugar de origem. Irmão, Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para ser a imagem e a semelhança de quem Ele é. Imagem e semelhança de quem Deus é. Para que as virtudes de Deus pudessem ser vistas na criação. E eu escuta o que eu vou falar. Não são virtudes assistidas. São virtudes que podem ser tocadas. Eu estou falando de virtudes que podem ser provadas, exercidas em favor. Irmãos, as virtudes de Deus são para ser compartilhadas, com sabor, com textura, com perfume. É palpável, é visível. Quando as pessoas recebem das virtudes de Deus através da sua vida, que é compartilhada através de você, irmãos, elas saberão o sabor, elas saberão a textura, elas saberão a virtude que está em você, porque é palpável. Por isso que não é comida, não é bebida, porque não é para carne. Não é para carne. Não é para minha satisfação, tem a ver com o meu desenvolvimento, tem a ver com a minha formação cristã. E aí Paulo vai explicar isso para a gente, mostrando como foi lá desde o início. Romanos 3:22 diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, todos foram destituídos e estão destituídos da glória de Deus, sendo então agora justificados de forma gratuita, pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação, pela fé em seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos seus pecados, antes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da justiça, nesse tempo presente, para que Ele seja justo, e seja o justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Paulo está explicando, irmãos, a origem da nossa queda. Todos pecaram em Adão, irmãos. Todos foram destituídos.
Sabe o que aconteceu? Adão colocou toda a raça humana numa condição de pecado. Por isso que nós temos a natureza do pecado. Romanos 5,12 diz, portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado também a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós herdamos o pecado de Adão, e consequentemente a sentença, o juízo de morte. A árvore que Adão comeu, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, irmãos, o homem, ele já era conhecedor do bem. Ele comia da árvore da vida. A árvore da vida dava a ele o conhecimento do bem, da pureza, da bondade. Quando ele come da outra árvore, ele passa a conhecer sobre o mal. Deus não tem problema em conviver com o mal, porque a natureza de Deus não se influencia por nada. Mas o homem, quando desobedece a Deus, e ele prova da natureza do mal, ele agora se torna inerente às duas naturezas, do bem e do mal. E agora o fruto do mal, o fruto da árvore proibida, despertou sentimentos que não eram conhecidos: cobiça, luxúria, ganância, egoísmo. Essas coisas foram despertadas por causa do fruto do pecado. Então nasceu a concupiscência da carne, soberba da vida, ostentação por bens e riquezas. Então aquele fruto daria ao homem um tipo de prazer. Por isso que antes de comer o fruto, quando eles olhavam para a árvore, a Bíblia diz que eles olhavam e diziam, é agradável aos olhos, parece bom de comer. E aí eles comeram. Sabe qual que é o lema do prazer? É o prazer pelo prazer. E prazer pelo prazer é corrupção. Eu vou repetir, prazer pelo prazer é corrupção. O fruto despertou no homem a busca por interesses individuais. Nasceu então a iniquidade. O que é a iniquidade? É o homem achar-se no direito de posse. Então, irmão, Deus pode conviver com o direito de posse sem se corromper com isso, mas o homem não. O homem agora quer o direito de posse. Então a ideia das árvores frutíferas que existia no jardim, a qual o homem podia comer livremente, e Deus disse para ele, coma livremente de todas as árvores do jardim. Irmão, o fruto não era para ser comido. A ideia era que o fruto era para ser compartilhado. O fruto não premiava direitos, nem a cobiça, não gerava senso de poder, não gerava senso de controle. O fruto era a oportunidade de oferecer, o fruto era a oportunidade de compartilhar. Então o grande privilégio do fruto era a comunhão. O grande privilégio de todas as árvores frutíferas que tinha no jardim, para o homem, era a comunhão, onde o homem e a mulher tinham oportunidade de comungar. Agora preste atenção, quando a mulher comeu do fruto proibido, perceba que primeiro ela comeu, depois é que ela repartiu. Porque agora houve uma inversão de significado. O alimento, que antes era oportunidade, através da materialidade de ter alguma coisa para oferecer a outro, passou a ser a contemplação do meu direito, passou a ser a contemplação da minha cobiça, passou a se tornar um instrumento de satisfação própria. E é isso que o dinheiro é para nós. E é isso que se tornou os desejos carnais para nós.
Irmãos, o dinheiro, bens, os desejos, a soberba, a autopromoção, autorreconhecimento, é contemplação de cobiça, contemplação de direito, contemplação de posse. Instrumento de satisfação própria. Não é mais instrumento de comunhão. Por isso que você vai ler no Novo Testamento, conforme eu ministrei na oferta aqui, o dinheiro deveria ser instrumento de comunhão. É ter para repartir. Os desejos? Não, irmão, o sexo é uma bênção. Minha avó, que era da igreja Deus e Amor, tinha um livrinho de doutrina. Eu lia aquele livrinho de doutrina dela. Irmãos, os irmãos tinham que dormir de roupa, casado. Marido e mulher não podia ficar olhando o corpo do outro, não, que senão corrompia. Não entenderam nada. Sexo foi criado por Deus, o desejo sexual, se estiver dentro da aliança, e se ele estiver dentro do propósito de comunhão, o selo da aliança, é de Deus, meu amigo. E eu acho que nós precisamos, inclusive, de ensino sobre sexualidade na igreja. As crianças estão tudo lá em cima, né? Vamos falar. O sexo ainda, na mentalidade evangélica, ainda é promiscuidade. Ainda é promiscuidade. Por isso que você só vai para o sexo quando você está com vontade. Por que você acha que a Bíblia diz que o marido não pode negar o seu corpo à esposa, porque o corpo do marido é da esposa? Por que você acha que a Bíblia diz que a esposa não deve negar o seu corpo ao marido, porque o corpo da esposa é do marido? É uma questão de obediência, isso aí que eu estou falando? Que a Bíblia está dizendo? Eu não estou dizendo que a mulher deve ir como ovelha muda ao matadouro, porque ela deve obrigação ao marido. Não estou dizendo isso não, irmão. Isso aí está sendo mal interpretado, mal entendido. Pois assim como todo princípio bíblico é a entrega, como todo princípio bíblico é o valor que o outro tem, o sexo deveria ser também para compartilhar valores, a entrega. É a valorização do outro. O sexo bíblico, dentro do casamento, é quando você vai para servir. E não para ser servido. Mas o sexo dentro da promiscuidade, você quer um cardápio, né? Você quer ser servido. Aí você cria uma fantasia, se você quiser, você vai numa sex shop, inventa alguma coisa para ver se ajuda, porque a coisa não funciona. Aí você precisa ficar inventando subterfúgios, porque está tudo desconfigurado. Sexo na sua cabeça ainda é promiscuidade. E o sexo na Bíblia é para a contemplação da aliança, é a comunhão. Mas nós transformamos isso em promiscuidade. Tudo que fala de sexo na televisão, na rua, no cinema, na novela, tudo tem a ver com corrupção. Tudo tem a ver com distorção de valores, com cobiça, com fantasia. Porque o homem distorce todo o propósito de Deus. O que é a soberba? Senão o homem se considerar superior. Quando a Bíblia diz para você considerar o outro superior a você. Então tudo que é concupiscência é oposto ao que Deus representa, é oposto ao que é a natureza de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. O homem foi esvaziado de todo aspecto virtuoso e agora ele se torna o inverso daquilo que Deus representa. E o nosso Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo sem pecado, entregar-se naquela cruz para remir o meu pecado, veio para balizar o caminho de volta ao homem a Deus. O nosso desafio na vida cristã é fazer morrer todos os dias
Todos os dias a nossa carne. Todos os dias fazer morrer o velho homem. Todos os dias fazer morrer as concupiscências da nossa vida. Que o maior inimigo que você tem é você mesmo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 3,10. Como está escrito: não há um justo, não há nenhumzinho sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. São peçonhas de áspide que está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição, de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmão, isso aqui é o retrato do homem. Que alguém pode dizer para mim aqui agora, você pode ter pensado: pastor, tem muita gente que está fazendo bem, não é bem por aí. Mas escute o que eu vou te dizer, pode soar pesado, mas reflita comigo. Se a gente parar para analisar no íntimo, lá no íntimo do coração do homem, quando o homem faz o bem, é por interesse. Tanto que, agora você vai concordar, dá uma olhadinha para você mesmo. Tanto é por interesse, que quando você faz o bem, e a pessoa beneficiada do seu feito, não reconhece o bem que você fez, como é que você fica? Você fica aleluiado. Não, você fica tão cheio de Deus que você vai compor um hino. Sim ou não? Não, você fica tão cheio de Deus, você vê a revelação do céu. É bênção, é coisa de Deus. É assim que acontece? Não, você faz o bem, a pessoa não reconhece, irmão. Você capricha no presente, você capricha no cuidado, você se esforça, você faz o seu melhor e de repente a pessoa nem aí. Aí você frustra. Você frustra. Sabe o que revela isso? Que até o bem que você faz é mal. E às vezes a pessoa usa até o bem que você fez contra você. Aí que você fica macho mesmo. Aí você fica doido, fala assim: cara, eu só estava ajudando, a pessoa transformou o que eu estava fazendo de bom em ruim. E o ser humano, quando não está fazendo alguma coisa por interesse, está fazendo por necessidade. Eu vou repetir. O ser humano, quando não está fazendo alguma coisa por interesse, está fazendo por necessidade. E isso trouxe juízo para nós. Irmão, é por isso que nós estamos debaixo do juízo. Todos foram condenados por isso. Não existe mais direito, onde todo mundo já foi condenado. Escute, todos foram condenados. Se tudo que você faz, se o trabalho que você exerce, é para ter direito de alguma coisa, você está perdido. Todos nós nos tornamos réu de juízo. Aí Deus, no seu infinito amor, misericórdia, nos deu Jesus Cristo através dele, para fazer juízo. Escute, Jesus não fez só, ele não trouxe só graça, ele trouxe juízo também. Irmãos, através de Jesus, Deus fez juízo. Deus condenou a humanidade no seu pecado, Deus fez juízo, porque o homem precisava morrer. Aí, para não ter que aniquilar o homem, ele matou o seu filho sem pecado, fazendo juízo. Ele também exerceu misericórdia. Eu vou repetir:
Deus, fazendo juízo, também exerceu misericórdia. E aí, irmão, só tem uma forma de você conseguir exercer coisas opostas, como juízo e misericórdia, porque são duas coisas distintas. Como é que Deus conseguiu fazer juízo e misericórdia ao mesmo tempo? E é sobre isso que Ele quer nos ensinar. Como é que faz para fazer juízo e misericórdia? Você vai ter que matar a si mesmo. Você está pegando a revelação? Como é que faz juízo e misericórdia? Você vai ter que matar a si mesmo. Quando Jesus decide morrer, Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Quando Ele decide morrer em nosso lugar, Ele cumpre o juízo. O juízo aconteceu. O pecado que era meu estava sobre Ele. É sobre as pisaduras de Jesus que eu fui sarado. O juízo de Deus aconteceu na cruz. O meu pecado foi cravado, foi riscado e cravado na cruz. Então Ele cumpre juízo e Ele cumpre misericórdia. Sacrificou a si mesmo para não nos condenar. O juízo já foi feito. Por isso que a Bíblia diz: quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Por que já está? Porque foi feito. O juízo já foi feito. E ninguém pode fazer nada para ser aprovado. Eu estou me preparando para o tribunal, para o juízo de Deus. Você não pode. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai ser aprovado, irmão. Você já foi reprovado. Como é que eu faço para não sofrer o juízo? O juízo que já foi feito. É pela fé, amigo. Pela fé. Crendo e entendendo. Entendendo o quê? Vou voltar. Entendendo que nós não temos mais direito. Entendendo que nós não temos mais mérito. Que não existe qualquer tipo de prêmio por mérito, apenas por graça. Que ninguém é poupado do juízo porque fez alguma coisa certa. Não são as coisas que você fez, não. Só de pensar, preste atenção, só de pensar que eu posso ser poupado por fazer a coisa certa, isso já me condena. Isso já me condena. Significa que eu não faço por amor, mas eu faço por interesse, tentando salvar a mim mesmo no que eu estou fazendo. Irmão, quem crê já passou pelo juízo. Quem não crê sofrerá o juízo. E não é Deus que vai te condenar mais. Não, não. Porque Ele já fez juízo. Ele já fez juízo. Jesus levou na cruz o seu pecado. Quem vai te condenar agora? É você mesmo. É você rejeitando a Deus. Cara, fazendo juízo, Deus exerceu misericórdia. Fazendo juízo, Ele nos deu perdão. Então a pessoa que é condenada, ela é condenada por rebeldia, não por causa do pecado. Você não é mais condenado por causa do pecado, você é condenado por causa da rebeldia. Condenado por recusar o amor, condenado por recusar a misericórdia de Deus, achando que você ainda tem direitos. Quem foi amado, irmãos, e perdoado, está enxergando o juízo que cravou os seus pecados na cruz de Cristo, e agora você não vai viver mais para fazer juízo, você não vai viver mais para ser aprovado no dia do juízo, e nem para obter mais nenhum tipo de direito. Você vai viver para ser instrumento de justiça.
Sabe por quê? Porque Romanos 12:18, do que depender de mim, do que depender de vós, teremos paz com todos. Teremos paz com todos. Ninguém deve nada para mim, ninguém deve mais nada para você. Irmão, absolutamente ninguém deve nada. Aí sabe o que acontece? Quando você entrega o seu melhor a alguém e você não for reconhecido, e você não for retribuído, a sua alegria, irmão, é continuar fazendo, e você vai continuar fazendo o seu melhor, e você vai continuar fazendo o seu melhor. Sabe por quê? Porque você não faz por necessidade, você não faz por interesse, você faz porque você é grato a Deus por tudo que Ele já fez por você. Você é grato a Deus, você não tem senso de direito, de posse, de coisa alguma, porque você é livre, você entendeu o seu lugar de liberdade no reino de Deus. Você é ministro da paz, o que depender de mim, paz com todos os homens. Aí você faz por gratidão. Gratidão do quê? Gratidão a quem? A Deus, meu Deus do céu. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 3:23, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente que vocês receberão do Senhor o galardão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Vocês que trabalham, que servem os homens, não faça para eles. Quando você serve um homem, você tem que servir como para o Senhor. Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E isso tem conotação de gratidão, de alguém que não tem carência, que não precisa ser reconhecido, que não precisa receber de volta o que está fazendo, porque já é pleno naquilo que Deus fez, entendeu o seu lugar de identidade no reino de Deus. Você tem paz, você tem alegria no Espírito, você é um instrumento de justiça. Por isso que na gratidão não existe interesses e nem direitos, porque nós sabemos que nenhum de nós somos aprovados, mas nós fomos amados e perdoados. A gratidão é tão grande, que ninguém é capaz de comprometer a nossa paz, porque temos paz com todos os homens. Vamos continuar fazendo o bem. Sabe por quê? Porque nós não comemos mais do fruto do mal. Nós nos alimentamos da árvore da vida. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Olha para o irmão do seu lado, repete essas palavras: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos, repete, a todos. Sabe o que é todos? Todos é todos. Pensa no pior ser humano, ele está incluído aqui. Façamos a todos. Aí sabe por que nós não nos cansamos de fazer o bem? Porque somos homens de paz. Porque a nossa bandeira é a justiça. Quando há paz e justiça no nosso coração, quando é que eu sei que tem paz e justiça no meu coração? Também haverá uma alegria permanente. Irmão, você vê um crente carrancudo, triste, para baixo, tem alguma coisa errada com esse irmão. A alegria do Espírito é a característica que revela, tem paz aí, tem justiça também. A vontade de Deus é que a gente sempre se alimente do fruto do bem, para fazermos as coisas maravilhosas do Senhor, para sem interesse.
sem senso de direito, sem orgulho, sem vaidade, sem nenhum tipo de prepotência, simplesmente porque nos tornamos a imagem do Deus invisível como o primogênito. Somos a resposta de Jesus, somos a sua semelhança na terra. Ele é o primeiro entre muitos, e eu faço parte desses muitos. Por isso, eu sou ministro da paz. Jesus chegava num lugar e dizia: paz seja convosco. E às vezes o lugar estava turbulento, hein, irmão? O lugar estava bagunçado, ele chegava e dizia: paz seja convosco. Dou-lhes a minha paz, não como o mundo. Reino de justiça. Você entende porque você não foi chamado para ser evangélico? Irmão, ministério, chamado, vocação, tem a ver com a identidade. Sabe quando eu entendi, irmão, que Deus não queria que eu ficasse rodando o Brasil, atrás de agenda, de isso, daquilo, outro, porque o propósito de Deus está nas relações. Eu estou perdendo casamento, perdendo família, perdendo os filhos, viajando, pregando, deixando de desfrutar da comunhão dos irmãos na igreja. Que isso aqui é propósito de Deus. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso aqui é propósito de Deus, é ter pepino, B.O. Irmão chateado, aí a gente tem que sentar para orar, conversar, ajudar. É você ter que tratar um casamento destruído, ajudar esse irmão a levantar, curar a família. A gente está inserido no meio dos irmãos e com a unção de Deus, com a graça de Deus, a paz, com a alegria do Espírito Santo. Você ser um instrumento de justiça, um promotor de relacionamentos. Naquele grande dia, sabe, quando a gente for prestar conta, não foi de quantos sermões eu preguei. Não, a gente não vai prestar conta, dizer: ó Deus, eu preguei não sei quantos milhões de vezes na terra. Eu levei a tua palavra. Pode ver que Jesus, quando usa esse termo, curei, expulsei demônios, fiz sinais, fiz uma par de coisas. Não te conheço, não sei quem você é. Mas quando Jesus usa a expressão: tive fome, foste me ver, estava nu, me vestiu, estava enfermo, foste me visitar. Quando te vimos, Senhor, enfermo, preso, nu, com fome, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Vinde, benditos do meu Pai, e entrai no reino que lhes está preparado. Você está entendendo? Isso aqui é ministério, irmão. É a reunião dos santos, é a comunhão dos irmãos. Hoje nós vamos cear, mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos repartir. Você vai pegar o seu cálice e vai trocar com o teu irmão. Porque esse é o maior propósito do alimento, não é comer a comida, é poder repartir. É poder servir. O prazer de receber alguém na tua casa, poder servir. E ver alguém feliz, sentado à sua mesa e você podendo servir. Isso é rico. Isso é poderoso. Isso revela princípio e propósito. Foi para isso que Deus nos chamou. Para sermos a luz do Evangelho na vida dos nossos irmãos. Não adianta ter um ministério de sucesso. E eu entendi isso, irmão. Não adianta ter um ministério de sucesso, voando. Quanto mais alto você voar, vai ser pior, porque maior vai ser a sua queda. Naquele grande dia não vai contar o tamanho do seu nome, quantas pessoas você tinha de seguidores na internet. O que vai contar é um coração, cara. É a realidade do reino de justiça na sua vida. É isso que vai pesar de verdade. Você entende essa palavra?
Eu quero chamar você para esse lugar de aliança, de reposicionamento de lugar. Aleluia. Se coloca nesse lugar, irmão, para ser crente de verdade. Para ser a imagem e a semelhança do Cristo na vida das pessoas à sua volta. Fica de pé comigo nessa noite, nessa manhã. De noite tem mais. Aleluia. Calamantúria, Massúria. Uramandorocomandaragaia. Ah, Jesus. Recatu, Amassúria, Amácia. Fecha os teus olhos. Dê uma resposta para essa palavra. Se reposiciona no reino. Coloca as prioridades no lugar. Reconheça diante de Deus tudo aquilo que está fora do lugar na sua vida. Peça ajuda para o Espírito Santo, para que Ele te ajude. Que o Senhor promova cura nos corações nessa manhã. Que você seja um agente, um instrumento de justiça na face da terra. Que Ele te encha da paz e da alegria no Espírito. Em nome de Jesus, que as virtudes do reino de Deus, que o fruto do Espírito Santo seja revelado através de você nas relações, no seu casamento,